E este sol a brilhar, soberano. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física e acriano, porque a gente vai falar de identidade cultural no Acre. Foca na tela porque a aula de hoje está belíssima. Compreender a identidade acriana e sua correlação com aspectos históricos culturais é ampliar o olhar sobre a diversidade que compõe o povo do Acre. Com pouco mais de um século de integração oficial ao território brasileiro, a história do Acre é cercada por invasões, revoluções e migrações. O estado, que possui em suas raízes a matriz indígena, é marcado por uma formação cultural única, que reúne elementos dos povos originários, traços nordestinos herdados do ciclo da borracha e outros fenômenos agrários, com diversos grupos paulistas, árabes, dentre outros que povoaram as terras do norte do país e foram construindo o que conhecemos hoje como o nosso lar, porque esse é o meu lar. E aí, você já deve estar se perguntando, calma aí, professor, eu achei lindo, falou do Acre, fiquei todo arrepiado, mas e isso tem a ver com a educação física? Nossas práticas corporais fazem um aceno às ações desenvolvidas dentro do nosso contexto cultural identitário. Isso significa que as nossas vivências, nossas relações têm esse aceno com as práticas que vivenciamos e que construíram o nosso estado. Então, o que é vivenciado culturalmente, corporalmente, né, as práticas culturais corporais que são desenvolvidas no estado, tem esse aceno com o que foi vivenciado e construindo a identidade. Então, temos aqui, bebemos da fonte dos povos originários, temos essa correlação, essa ligação muito ferrenha com o povo nordestino e além de algumas manifestações agrárias que influenciam no comportamento, nas ações que são desenvolvidas. Então, entender quem é o Acre, como ele se construiu, faz a gente compreender as práticas que desenvolvemos e o porquê que desenvolvemos elas. Então, essa é a ligação principal aqui com as práticas corporais desenvolvidas pelo meio da identidade cultural acreana. Tá bem? Então, avançando aqui, ó. Inicialmente habitado por diversos povos indígenas, como os Puyanawa, os Runiquim e os Arara, o território acreano foi fortemente impactado pela migração nordestina no final do século XIX, especialmente cearenses, que deixaram marcas profundas nos costumes e na linguagem regional. Então, aqui, inicialmente, nós temos um aceno a os povos originários que compunham o estado do Acre, povos originários indígenas, povos originários. Tranquilo até aí? Com o ciclo da borracha chegaram os nordestinos e isso começou a transformar as práticas que eram desenvolvidas aqui. Então, as danças, a cultura ali fortemente indígena começou a ser influenciada pela cultura nordestina. E a forma com que isso aconteceu, em algumas situações, elas sim foram positivas, de tipo, o povo do Nordeste chegou, e aí as ações que eram desenvolvidas pelos povos originários começaram a ser represadas, ser ignoradas, tal qual a colonização aqui do Brasil como um todo. Então, tem esse aceno, mas entender que aí, a partir daí, isso começou a construir a identidade acreana, influenciar nos costumes e nos hábitos que eram praticados e que até hoje são desenvolvidos. Tranquilinho até aí? Estamos compreendendo, né? Então vamos avançar aqui, ó. Além disso, o estado recebeu influência da imigração árabe, especialmente sírio-libanesa, cujos descendentes contribuíram para o desenvolvimento do comércio local e deixaram marcas na culinária e nas relações sociais urbanas. O Acre carrega ainda heranças culturais de lutas pela posse de territórios, como a Revolução Acreana, e das tradições ligadas à floresta, como o extrativismo e o uso medicinal das plantas. Dentro de um contexto de educação física, entendendo que temos um aceno à saúde. Prevenção, a forma profilática, né, conhecimento sobre o corpo, temos estudos sobre sedentarismo, obesidade e tal. Aqui, se a gente fosse pensar no mapeamento do estado do Acre, dentro dessa identidade, dentro dessa construção identitária, seria o uso medicinal da floresta. Então, o uso de chá, a planta, então faz muito parte da nossa cultura. E isso faz um aceno à saúde, parte desenvolvida aqui na aula de educação física. Então, isso já seria um fator.
Outro fator foi aqui a culinária que foi mencionada. Culinária essa que a gente consegue fazer correlação com a educação física. Do que você se alimenta, alimentação equilibrada, balanceada. Qual é o carro-chefe do estado? A gente faz o uso de frutas, verduras em grande escala. Então, esses acenos fazem com que a gente consiga entender quem é o Acre, como ele se construiu, quais são as práticas que são desenvolvidas, né? Seja aqui dentro do contexto da culinária, do medicamentoso. Todas essas correlações fazem um aceno de quem somos. Por exemplo, eu tenho descendência de cearense, tenho uma leve aceno libanês, por isso essa cara árabe aqui, mas são construções que fazem parte da identidade do Estado. Tudo bem? Tranquilinho até aí? Então vamos avançando. No entanto, assim como outras regiões do país, a hegemonia cultural urbana e eurocentrada muitas vezes silencia ou invisibiliza saberes indígenas e ribeirinhos. Então aqui a gente já faz um adendo rápido. Isso é o aceno que eu fiz inicialmente. Tínhamos povos originários como matriz, beleza? Chegaram outros povos e passaram a ignorar, rejeitar a cultura local. Então, essa invisibilização, essa rejeição pelo que já se tinha, acaba se perdendo alguns saberes, algumas culturas. Porém, aqui no estado, algumas dessas práticas ainda se mantêm. Povos originários ainda se mantêm e isso ainda continua fazendo parte da identidade local. Tranquilo? Então, vamos avançar. Mesmo assim, o povo acreano segue ressignificando sua história, mantendo vivas suas festas, brincadeiras, rituais e esportes típicos, reafirmando uma identidade plural, resistente e profundamente ligada à Amazônia. Deixa eu grifar aqui identidade plural, porque isso é importante que a gente entender, fazer esse aceno. Entender que, devido às diversas influências, povos originários, nordestinos, cultura sírio-libanesa, paulistas, essa vasta mistura de culturas vai se tornando a identidade do Acre plural. Você não consegue fazer uma cena e dizer, isso aqui identifica o Acre, apenas isso. Temos uma grande força na culinária, porque isso, a forma de comer, o que está se comendo, isso faz um aceno para entender quem somos. As práticas de dança, de cultura, são influências. Então, são brincadeiras, são danças relacionadas à roda, movimentação de roda, a oralidade, o falar é muito presente na cultura acreana. Então, são das influências e vivências que vão construindo de forma plural. Não é única e indivisível, de forma alguma. É plural, tá bom? Avançando. Valorizar a identidade cultural do Acre é, portanto, um passo fundamental para a construção do pertencimento à consciência cidadã. Em resumo, só para a gente finalizar e entender aqui, a partir do momento que eu consigo compreender o contexto de construção identitária do Estado, eu consigo fazer um aceno e uma compreensão melhor do que seria as práticas que eu desenvolvo, o porquê eu desenvolvo e quais são as suas correlações com o contexto social. E a partir daí eu consigo ser um cidadão mais pleno de mim, porque eu tenho essa noção do que foi que me tornou um acreano, ok? Então vamos aqui avançando aqui, só algumas práticas que são desenvolvidas aqui no estado e que a gente consegue fazer aceno com tudo que a gente já mencionou historicamente falando, né? Temos aqui prática de pipa, aqui ó, o agro, quando a gente fez aquele aceno acerca dos paulistas chegando, esse movimento agrário, isso ainda é muito presente, Expo Acre, Expo Juruá, essa parte agrária, ela é muito presente no estado e isso faz com que em alguns momentos, algumas festividades façam um aceno a essa parte identitária, agro, tranquilo? Já aqui ó, temos o famoso e o belíssimo Tech Ball. Tech Ball? Nossa, mas Tech Ball não é uma coisa americanizada? Não, alusão a práticas de rua, práticas livres, tal qual a pipa, que aqui a gente chama de pepeta, soltar a pepeta, prática livre relacionadas às vivências e desenvolvimento das ações no cotidiano, tá bom? E aqui mais um aceno, muito forte, a culinária. Temos tacacá, que seria essa vertente aqui um pouco mais indígena, tá? Deixa eu então fazer alguns acenos aqui para vocês.
Tacacá, foca em mim, por favor. Vamos lá, deixa eu acenar aqui, belíssimo para vocês. Tacacá, acena a cultura indígena. Deixa eu ver aqui, foca aqui. Cuscuz, acena a cultura nordestina. E o nosso belo quebe é uma alusão à cultura sírio-libanesa. Então, são situações que a gente pega, se apropria, mistura e desenvolve com o nosso jeitinho de ser. Então, esses são alguns acenos à cultura acriana que são desenvolvidas no nosso contexto do dia a dia. Além disso, temos um aceno às práticas corporais. A cultura é viva, no caso, né? E aí a cultura acriana se expressa de forma viva no cotidiano do povo, por meio de festas tradicionais, saberes indígenas e um vínculo com a terra. Aqui eu coloquei algumas imagens de expressões corporais desenvolvidas dentro do Estado, então tem uma grande influência, uma grande expressão, seja religiosamente falando, então o corpo falando através da religião. Uma outra grande influência seriam as práticas das quadrilhas, então aqui a gente representando o Estado em outros lugares, levando um pouco da nossa cultura, que é uma cultura influenciada da prática nordestina. Então vem a quadrilha, que já é uma prática influência europeia, então é sempre uma construção e sempre acenos de algumas influências e que são apropriadas e desenvolvidas dentro de contextos sociais. Temos aqui aceno à cultura indígena, né, práticas desenvolvidas da cultura indígena, e acredito que acerca da manifestação cultural, corporal, desenvolvida aqui no Estado, esses são os principais. São tão principais que eu acho que a gente já consegue fazer uma atividadezinha acerca da valorização da diversidade cultural e da identidade acriana. Vamos lá. Ó. Durante uma conversa entre colegas, um estudante comenta em tom de brincadeira: o Acre nem existe, e se existir é só floresta com índio e dinossauro. Diante dessa fala e com base nos conhecimentos sobre a formação histórica e cultural do estado do Acre, podemos afirmar que, vamos olhar para mim, por favor. Você é acriano? Me diga se você é acriano, eu não ouvi direito, mas só floresta e dinossauro? Vamos ver aqui as alternativas e tentar entender o que a gente pode entender pelo estado do Acre, do que a gente já mencionou aqui. Vamos lá. Ó, o Acre é um lugar isolado, sem cultura própria, né? Conhecido apenas por mitos da internet. Isso é o Acre? Eu lhe pergunto, com base no que a gente falou, construção, pluralidade, misturas, influências, será que a gente não tem cultura? A gente já sabe que essa alternativa a gente descarta. Alternativa B. O Acre é um estado com rica diversidade cultural, marcado por influências indígenas, nordestinas e árabes, com forte identidade ligada à floresta e à resistência de seu povo. Aí, ó, se arrepiou, a gente já sabe que é a alternativa, porque ele faz um aceno a todas as influências da construção identitária acriana, seja indígena, seja árabe, seja nordestina, e com essa correlação, com essa ligação muito forte com a floresta. Então, provavelmente, nós já temos o nosso gabarito aqui, tá bom? Vamos ver as outras alternativas e entender por que está errada. C. O Acre é apenas uma floresta habitada por Gente, isso é lenda, isso é mito, ignora isso, esse povinho... Silêncio. Vamos lá, ignora. D. Apesar de existir, o Acre não desenvolveu uma identidade cultural própria e depende da cultura de outras regiões. Nós não dependemos de nada, nós fomos influenciados, mas expressamos da nossa forma. Tanto que, por exemplo, veio o libanês, trouxe o quibe e a gente fez o nosso quibe de arroz maravilhoso, delicinha, crocante. Então, não é uma apropriação, é uma compreensão, uma absorção e uma expressão, e aí ela passa a ser nossa. Então, ignora a D. E por fim, a E, o Acre é um território inabitado. Se não fosse habitado, quem seria eu aqui, pelo amor de Deus? Vamos ver gabarito? B, o Acre é um estado com rica diversidade cultural. Enfim, ó, a alternativa B é correta por quê? Por valorizar o conteúdo estudado. O Acre possui, sim, uma identidade cultural própria, viva, formada por diferentes influências históricas e sociais. Ao contrário das ideias estereotipadas e fantasiosas que circulam nas redes. O Acre existe e é belíssimo, meu amor, é belíssimo. Vamos avançar para mais uma questão? Let's go. Aqui, ó. Durante um projeto escolar, questão 2, os alunos foram incentivados a apresentar manifestações culturais típicas do seu estado.
Entre as apresentações de danças, culinária e esportes, um grupo representou a brincadeira de peteca e falou sobre o uso medicinal de plantas feito por suas avós, que vivem em comunidades ribeirinhas. Com base nessa situação e nos conhecimentos sobre identidade cultural acriana, é correto afirmar que a gente vai ter que ver as alternativas e buscar fazer essa alusão e esse aceno acerca da identidade cultural acriana. Então, a gente já falou, já entendeu, agora vamos ver as alternativas e o que conversa com tudo que a gente já sabe acerca do Acre. Vamos lá. Alternativa A. Essas práticas são irrelevantes para a cultura moderna, pois não possuem valor científico nem histórico. Vamos observar aqui, ó, que a criança, esse grupo, ele representou a brincadeira de peteca e o uso medicinal de plantas. O uso medicinal de plantas. E a alternativa A está dizendo que eles são irrelevantes para a cultura moderna, pois não possuem valor científico nem histórico. Claro que eles têm valor, eles fazem parte da construção identitária, tudo bem? Esse moderno aqui, ele veio para fazer uma cena de tipo, é porque isso é muito ultrapassado. Não, ainda se faz presente o uso, você provavelmente ainda brinca de peteca, provavelmente já tomou algum chazinho, então são acenos ainda do cotidiano. Então, nada de alternativa A. Alternativa B. O uso de plantas e brincadeiras antigas são resquícios do passado que não têm ligação com a atualidade. Eles fazem um aceno com o presente. Isso era muito presente no passado, mas que faz parte da nossa identidade ainda hoje. Então, ignora a alternativa B. C. As práticas culturais do Acre refletem uma herança viva de saberes indígenas e ribeirinhos que resistem e se renovam no cotidiano das comunidades. É basicamente isso. A gente pega, conhece, compreende e vivencia e transforma e recria. E é isso. Provavelmente nosso gabarito é a alternativa C. D está errada porque a brincadeira da peteca e o uso medicinal de plantas são práticas importadas de outras regiões do país? Não, são práticas vivenciadas aqui do Acre. E a alternativa é, as manifestações culturais no Acre são padronizadas e seguem a cultura urbana nacional sem particularidades regionais. Não, essa aqui está toda bugada, padronização não existe nesse sentido, a cultura urbana não, porque a gente já estava fazendo um aceno à cultura indígena, ribeirinha, então ignora a alternativa E. Então, é isso mesmo, nossa alternativa é a letra C. As práticas culturais do Acre refletem uma herança viva de saberes indígenas e ribeirinhos que resistem e se renovam no cotidiano da comunidade. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos só recapitular o que a gente abordou aqui acerca do Acre? Let's go! Então, resumindo, a identidade cultural do Acre é marcada pela pluralidade de influências com raízes profundas nos saberes indígenas e contribuições de imigrantes nordestinos, paulistas e árabes. Essa diversidade se manifesta em costumes, festas, brincadeiras tradicionais como a peteca, além de práticas esportivas locais e festivais de dança. Valorizar essas expressões é reconhecer a riqueza cultural do povo acriano e fortalecer o sentimento de pertencimento à sua história e território. Então, é basicamente isso. A partir do momento que a gente compreende e entende a construção histórica do Estado, a gente consegue compreender melhor e valorizar e vivenciar as práticas que são costumes aqui do nosso Estado. Beleza? Espero que tenha gostado de conhecer ainda mais o Acre. E é isso, nos vemos por aí. Então, bye bye!